Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só quem apareceu mais uma vez aqui na sua tela. Eu, professora Carla, Eu, professor Tiago. para mais uma aula dessa disciplina maneira que é tecnologia e inovação. E hoje a gente vai continuar falando da tecnologia, de ciência, mas a gente vai avançar no nosso conteúdo. A gente usa o digital bastante, não é, Tiago? O tempo todo a gente está aqui, ó, eu e o professor Tiago estamos com o celular e você também está por muito tempo durante o dia usando o digital e a gente vai refletir sobre isso. Mas a gente vai refletir também sobre o que, Tiago? A gente vai ver que todo esse universo de tecnologias digitais, da cultura digital, requer equipamentos que façam com que a gente utilize esses meios, né? E a gente vai refletir um pouco também dessa questão que quando esses equipamentos eles deixam de servir para a gente, né? Para onde é que eles vão? Isso, vocês sabem, não é? Que a gente tem hoje, se no lixo da nossa casa, a gente não pode jogar um aparelho, a gente não pode jogar em qualquer lugar uma pilha, e aí você vai entender o porquê. Tudo tem um motivo, não é mesmo, Tiago? Eles vão entender hoje como fazer, como a gente faz esse descarte dessas peças eletrônicas, desses equipamentos eletrônicos. A gente chama até do lixo digital, né? Exatamente, Aquele né? lixo é digital. Então, ó, a gente vai entender melhor por aí. Então, fala aí, Tiago, onde é que a gente tá? Nós hoje aqui estamos na sala de robótica aqui da Prefeitura do Recife, no Centro de Tecnologia, aqui no CETEC, que a gente conhece aqui da Prefeitura. E vocês estão vendo aí imagens de um monte de robozinhos, um monte de tecnologias que é feito aqui, projetadas aqui. E a gente vai, essa não é a primeira vez que a gente vai usar isso daqui, Sim. a gente vai usar um bocado de coisa. E a gente decidiu utilizar aqui muito essa questão da robótica, porque muitas vezes quando a gente fala de tecnologia, a gente muitas vezes associa, né, Carla, ao computador e ao celular. Mas não, olha aí quanta tecnologia é possível a gente perceber no nosso mundo, nesse mundo digital, né, Tiago? Exatamente, né? Ou seja, quantas tarefas do nosso dia a dia, né, a gente percebe que são realizadas por robôs, né? E a gente vai ver uma diversidade muito grande de coisas que tem aqui nessa sala e refletir em cima delas, né? Sejam os computadores, sejam as Impressora impressoras 3D, né? 3D. Um monte de coisas dessa natureza que a gente pode dizer que são as tecnologias digitais que a gente usa no nosso dia a dia. Na primeira aula, na aula magna, vocês viram que a gente fez uma viagem ao futuro. Olha o futuro, né? Exatamente. Estamos no futuro. É esse o nosso futuro. Então, vamos refletir sobre desse uso digital. Quanto tempo a gente passa no digital hoje? Não é? Então, assim, pode parecer estranho essa afirmação que a professora, essa pergunta, melhor dizendo, que a professora Carla fez, quanto tempo a gente passa no digital, porque provavelmente você já é de uma geração onde não se faz mais essa distinção, né? Por exemplo, nós somos de uma geração que era muito perguntado, quanto tempo você acessa a internet, quanto tempo você vive conectado. Hoje em dia a gente não faz mais essa pergunta porque a gente vai ver que estamos conectados o tempo todo. Nesse momento aqui o celular não está, aparentemente está desligado, né? Na verdade ele está aqui, ó, bloqueado, mas eu estou conectado, né? Ou seja, o GPS tá conectado aqui, né? Ou seja, se alguém mandar uma mensagem, vai estar lá, vai chegar aqui, a ó, mensagem. chega a mensagem. Então, ainda que a gente não esteja mexendo no nosso aparelho eletrônico, ainda que você não esteja mexendo no seu tablet, não é? Você está conectado. Hoje os carros, não é, Tiago? Quem tem carro, quem já anda de um carro de aplicativo, sabe que, ainda que ele esteja desligado, há um GPS. Então, a gente consegue encontrar aquele carro mesmo desligado. Então, ele está conectado, nós estamos conectados. Hoje, o seguro, a internet via satélite, hoje a gente tem várias tecnologias que mostram que a conexão, ela continua, ela não acaba, ela não para. E a gente vai refletir também, não só nessa aula, mas hoje é o pontapé inicial, de que essa pergunta, quanto tempo a gente está conectado, não faz mais sentido, como a gente já disse, né? Porque a gente vai perceber que num futuro bem próximo vão existir, na verdade já existe, mas vai existir de uma maneira muito mais espalhada, muito mais comum, que são chamadas a internet das coisas, né? Então a gente está vendo aqui esses robozinhos, a gente vai ver, por exemplo, daqui a um tempo muito próximo,
que a nossa geladeira ela vai ter um monte de conexão, um monte Já de coisa, tem, na né? verdade, Tiago. Né? Tem até um robozinho que limpa a casa pra gente. Eu quero esse aí. Então eu vou pedir o pessoal da robótica fazer um aqui para levar lá para casa. Né? Pois Então a é. gente percebe que todas essas conexões de tecnologias digitais, né? Essa cultura digital que a gente está trazendo nessas aulas, a gente percebe que, como a gente disse lá no começo da primeira aula, a escola é que é o lugar da gente debater, da gente trazer essas coisas. Se você gosta de robótica, se você gosta de cultura digital, a gente está trazendo nessas aulas, esse debate, né? E a gente vai falar na primeira parte essa questão do estar conectado, né? Como a gente está trazendo um pouco aqui, e também refletir um pouco dessa coisa do descarte, né? Dos equipamentos eletrônicos, né? Ou seja, como é que esses equipamentos eletrônicos, eles, quando param de funcionar, e a gente vai fazer uma reflexão já, Carla, que muitas vezes esses equipamentos param de funcionar, vamos dizer assim. E são programados para isso. Não é porque ele quebrou, não é porque ele está quebrado que ele vai deixar de ser usado, não. É por outro motivo, não é isso? Exatamente. É um termo que a gente vai explicar daqui a pouquinho para falar, né, que todo equipamento tem um tempo de vida útil, né, que a gente chama. E existe um termo bem específico que a gente está usando bastante, que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas, como o Tiago falou, a gente vai começar refletindo pelo tempo que passamos no digital. Tiago, você que é professor de matemática, tem uma pesquisa aí que fala, que fez um estudo, fez cálculos. Minha gente, eu não sou muito boa em cálculos, vocês sabem, né? Sou professor de português. Mas eles fizeram uns cálculos aí e a pesquisa apontou que os brasileiros acima de 18 anos passam mais de 54% da sua vida online. Isso é muita coisa, não é? Exatamente, matematicamente, né? Falando, da vida toda. Pensando aí que um brasileiro viva aí até 80 anos, digamos assim. Passou 40 anos conectado. Diga aí. Mais de 40 anos. Conectados o tempo todo. Ou seja, a pesquisa fez o quê? Viu quanto tempo diário aquela pessoa passava, depois quanto esse tempo durante uma semana e o cálculo total, se fosse aí ligar e só desligar daqui a 54%, ou seja, mais de 40 anos, não é isso? Ou seja, muita coisa, muito chocante. E a gente preparou um vídeo falando sobre isso, refletindo sobre isso, não foi, Tiago? Exatamente, né? E nesse vídeo a gente vai perceber assim de maneira bem rápida isso que a gente trouxe na primeira parte da aula, né? Quando a gente discute aí essa coisa de estar conectado. Estar conectado, né? Não necessariamente é aquele momento que você está lá jogando ou na rede social, né? E também, seja, estamos conectados de várias formas diferentes. Uma coisa, Tiago, quero perguntar a você. E a você também, Tiago. O que é que você faz assim que acorda? Não sei se você vai dizer, eu me levanto, vou tomar banho, vou ao banheiro, tomar café. Não sei. Tem gente que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular. Aí, não consegue nem abrir o olho direito, já tá. Isso. Não é? O despertador. Quem acorda você? Despertador, ou seja, a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar, é se conectar. Então, confere aí o vídeo. Você está conectado agora? Você está consumindo o digital agora? A resposta é sim. Estamos sempre conectados. Nossos celulares, computadores, tablets estão conectados ainda que desligados, sabia? Atualmente, os carros têm GPS e nem precisam de internet. Ou seja, estão conectados o tempo todo. Além disso, você faz parte de um mundo digital. Você é um usuário digital, não tem para onde correr. Então me responde aí, quantas horas você passa no digital? Seja no celular, videogame, televisão, tablet. Aposto que muito tempo, não é? Hoje, pesquisas já apontam que os brasileiros se conectam de manhã, assim que acordam, isso antes mesmo de se levantarem da cama, e só se desligam do digital quando vão dormir e olhe lá. Isso quer dizer que, contabilizando todos os dias de uma semana, o brasileiro passa em média 91 horas online. E a soma total desse tempo pode surpreender. De acordo com essa pesquisa, a população brasileira passa em média 54% do tempo de vida online. Então viram aí esse vídeo, né? Ou seja, sintetizando um pouco do que eu e a professora Carla trouxemos na primeira parte da aula, né? Essa questão de você
estar conectado de diversas formas, né? Não necessariamente só conectado quando você está olhando para um celular, olhando para um computador. Existem várias outras formas, né? Que é um cálculo extremamente complicado de fazer, né, Carla? Pois é. Para saber quanto tempo estamos conectados. Porque a gente vive conectado de diversas formas diferentes, não é isso? Ou seja, os exemplos que a gente trouxe, né? Só do computador, do celular, mas aqui, ó, esse meu relógio, eu estou conectado com ele, né? Então, essas diversas formas da gente se conectar, a gente percebe que isso é uma característica bem recente, né? A gente percebe isso daí, porque esse modo da gente estar sempre conectado, a gente está sempre online, né? Esse é o termo que a gente diz assim, estamos sempre online o tempo todo. E aí a gente faz uma reflexão, inclusive, depois da pandemia, não é, Tiago? Isso aumentou bastante, há pesquisas já que mostram esse contraponto aí, antes da pandemia e depois da pandemia. A gente percebe que depois da pandemia a gente ainda ficou muito mais conectado. Você, para aprender a assistir às aulas quando a gente estava em lockdown, né? Todo mundo em casa, como é que você estava? Conectado, muitos professores usavam o WhatsApp para mandar atividades, você tinha plataforma, você tinha aula online e você estava online o tempo todo. Você não recebeu perguntas de alunos de noite, de tarde? Centenas delas, não é? Né? Então a gente está assim e a gente aumentou essa conectividade, digamos assim, a gente está online muito mais do que a gente estava. E isso é muito comum, isso é natural, mas a gente precisa também desse controle, dessa postura, não é? De entender qual é o melhor momento, que a gente precisa sim se desligar um pouco, a gente acaba ficando tanto tempo online que a gente desacostuma. Fiquei sem celular um tempo, já fiquei nervosa, já não consegui fazer mais nada. Não tinha Pix, meu celular descarregou. Eu não tinha dinheiro, eu só tinha Pix. Como é que eu posso fazer uma compra? Então a gente precisa aí parar e refletir. O quanto a gente está conectado e o quanto isso está ajudando ou atrapalhando, né, Tiago? Exatamente, né? Então é a questão do equilíbrio sempre, né? E refletindo um pouco aí que você viu no vídeo, né? Quando a gente diz assim, estamos sempre conectados, né? A todo momento, a gente disse já que não é aquela coisa de eu estar olhando direto para o celular ou olhando para um computador, né? Esse tipo de conectividade, como a professora Carla trouxe, ele aumentou muito depois da pandemia, né? Principalmente por conta de outras atividades que a gente não fazia online e a gente passou a fazer, né? Então você vê hoje diversos empregos, né, que dão prioridade agora às pessoas estarem em home office, né? As empresas de tecnologia muitas vezes optam por isso daí. E as lojas cada vez mais estão optando por esse serviço de o e-commerce, né? Isso. Ou seja, o e-commerce também aí é uma coisa que teve um crescimento muito grande com relação ao período da pandemia e você vê que foi algo que veio e ficou, né? E vai ficar. E vai ficar. E você começa a perceber diversos desses detalhes. E no futuro muito próximo, assim, a gente já vê coisas funcionando de uma maneira meio que experimental, né? Tem assim, eu não tenho muita paciência, Carlos, de fazer feira, supermercado. Eu vi um vídeo maravilhoso, né? Um carrinho onde ele tem alguns leitores, você coloca o produto, quando chega no final lá, ele já dá o total de quanto você precisa pagar, né? Então, maravilhoso. E a coisa que a gente tinha falado também da internet das coisas, né? Às vezes você não vai precisar nem ir ao supermercado. A sua geladeira inteligente, o seu armário inteligente vai fazer toda essa contabilidade do que está faltando e do que é que você precisa na sua casa. Então, o robozinho que faz a limpeza da casa também é interessante, porque ele fala, ele né, interage. Então, essa tecnologia vindo aí para interagir, é uma tecnologia interativa. O carro, quanto mais tecnologia, ele avisa se o pneu furou, ele avisa o que está com problema. Então a tecnologia, essa conectividade, ela veio para ficar, certo? E toda tecnologia traz um benefício para a sociedade, né? Lembram disso, né? Da primeira aula. Então é isso aí, a gente tem que aproveitar. E a gente tem para falar agora de outra parte. Outra parte que é o seguinte, né? Então, como a gente mostrou aqui diversos equipamentos eletrônicos, né? Os nossos próprios smartphones, né? Que é bem comum, assim, no Brasil a gente chama celular, né? Mas no caso aí, aqui é uma grande gambiarra de um monte de coisa que funciona aqui dentro.
E a gente começa a perceber o seguinte, esse meu aparelho aqui, Carla, ele é do ano de 2022. Sim. Certo? Isso. Então, eu precisei trocar, eu precisei de um outro aparelho, não é porque o meu outro ficou quebrado ou deixou de funcionar. Ele simplesmente não estava mais funcionando de uma maneira adequada, né? Ou seja, tinha aplicativo que ficava funcionando com travamento direto, né? Ou seja, às vezes tinha que estar apagando um monte de arquivos para que ele começasse a funcionar um pouco melhor. Mas será que isso é algo assim que é por acaso ou é algo planejado que isso aconteça? Não, a gente já fala muito de obsolescência programada, pessoal. É um termo que a gente já ouviu, com certeza você, oitavo, nono ano, já ouviu essa expressão. Que é o que é obsolescência? É tornar obsoleto. Não é? É trazer as dificuldades, o uso não está do mesmo jeito, você não consegue usar aquele equipamento. Por isso que muitas vezes o celular deu um ano, bateu um ano, o celular começa a dar problema. Em outros, 2 anos. Aquele computador que era rápido no primeiro ano, quando chega no 4º ano, já começa a dar problema. Por quê? Porque as coisas, elas têm essa programação, digamos assim. E qual é o intuito do mercado, né? Fazer a gente ter mais e mais e mais e mais. Então, essa expressão, obsolescência programada, é o que a gente precisa refletir, que os aparelhos, eles chegam um momento que eles precisam ser descartados, que não tem mais o que fazer, que a gente reiniciou, já excluiu tudo, já colocou outro sistema operacional, mas não funcionou. Então, é a hora de descartar. E quando chega esse momento de descarte, Tiago, é o que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente descarta de forma inadequada, a gente atinge ao meio ambiente, a gente polui. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não é, Tiago, nessa hora de descartar. Exatamente, né? Então, pegando um gancho aí no que a professora Carla trouxe, essa questão de o aparelho eletrônico ou elétrico, né? A gente viu, vocês viram aí nessa distinção, né? Então, quando a gente fala de um aparelho elétrico, né, de acordo com esse tema, a gente está falando muitas vezes de um aspirador de pó, sim, de um liquidificador, né? E os eletrônicos que se costuma falar são os smartphones, computadores, sim, né? Então, esses equipamentos, como a professora Carla trouxe, assim, a obsolescência programada, uma das primeiras histórias que se conta é que essa lâmpada chamada fluorescente, aquela bem comprida, quando projetada, ela era para funcionar muito tempo, né? Então começou-se a se pensar, se a gente passar a produzir esse quanto tipo tempo de mais lâmpada, vai comprar, né? Quando outra? Como é que as pessoas vão comprar de novo, né? Então houve a chamada obsolescência programada, ou seja, você modifica a estrutura, no caso aí da lâmpada fluorescente, para que ela funcione mais tempo e faça com que as pessoas precisem comprar num período de tempo menor. E isso acontece com praticamente todos os produtos eletrônicos, né? Lógico que se a gente pensar por um outro lado, assim, a tecnologia digital ela vai evoluindo, né? Então, um produto que hoje ele funciona bem, daqui a 2, 3, 4 anos, você vai ter uma demanda de tecnologias diferentes que ele não vai dar tanto conta, né? Pois Mas existe os dois lados aí, né? Existe essa coisa de ele estar defasado tecnologicamente, mas existe também a questão da obsolescência programada. Então, ficar atento a essas situações. E se você perguntar à sua mãe, a seu pai, né? Eu gosto muito de fazer essa comparação. Pergunta a quem é de outra geração. Ele vai te dizer, antigamente o liquidificador durava muito, a geladeira durava muito. Você vai perceber que esse mesmo equipamento, ele antigamente durava muito mais, justamente pelo que Tiago falou, né? Não é? E refletindo sobre isso daí, ou seja, esses equipamentos, seja pela obsolescência programada, seja por uma defasagem tecnológica, né? Esse produto ele vai deixar de funcionar em algum momento. E agora a gente vai e reflete, né? Ou seja, para onde é que vão esses equipamentos, né? A gente já sabe que o lixo, vamos chamar até assim de lixo normal, né? Aquele da casa da gente, né? Ou seja,
o plástico, né? Às vezes aquele resto de comida. A gente já tem, né? A gente já tem a questão da coleta seletiva, né? Por exemplo, lá onde eu moro já existe a questão da coleta seletiva. E onde você passa, com certeza, nas praças, nos shoppings, em vários lugares públicos, a gente vê aí a coleta seletiva, não é? Então, é normal e é mais fácil você perceber isso. Agora, como é que a gente descarta o eletrônico? Não tem lá na parte do lixo eletrônico. Você não vai encontrar muito facilmente onde você joga a pilha, que não pega mais. E a pilha, né, Carla, ela é muito emblemática, assim, porque é um tipo de equipamento que ele está presente nas nossas casas, assim, por conta do controle remoto, né? Às vezes um radinho de pilha, né? E aquela pilha, ela para ser descartada, precisa de um cuidado muito grande, né? Ou seja, existem produtos químicos ali que aquela pilha sendo descartada de forma inadequada, ela vai poluir o solo, né? Tem uma série de coisas que precisa ser tomado cuidado, né? Quando a gente pega outros equipamentos, como por exemplo um notebook, né? Se ele é descartado de forma inadequada, a bateria dele tem uma série de substâncias também que são perigosíssimas para o meio ambiente. Então, por isso que hoje existe uma preocupação muito grande, Carla, justamente para esse destino desse lixo aí, ou seja, como é que esse descarte vai ser realizado. Exatamente, porque senão a gente acaba aí, como a gente vê, né? Rios poluídos, né? Os oceanos poluídos, então a gente vê a poluição na rua. Por quê? Quantas vezes eu vi lá canal, que a gente passa por algum canal, né? Você aí no seu bairro, você pode também perceber isso, que tem uma televisão jogada fora de qualquer jeito. Não pode, não é? Existe um descarte aí e a gente precisa pensar, Tiago, sobre isso. Mas também a gente gosta de preparar uns vídeos para eles, né? Exatamente, né? E agora chega o momento da gente resumir o que a gente fez até então sobre essa segunda parte que a gente discutiu agora, que é a obsolescência programada, o descarte e a preocupação principalmente com o meio ambiente. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Vamos lá. Fones de ouvido, pilhas, celulares, eletrodomésticos, todos esses utensílios, quando deixam de funcionar e não são mais aproveitados, viram lixo eletrônico. O conceito de resíduo de equipamentos elétricos e eletrônicos é todo produto elétrico ou eletrônico que descartado por não ter mais utilidade. Incluem aí grandes equipamentos como geladeiras, freezers, máquinas de lavar ou pequenos equipamentos como torradeiras, batedeiras, aspiradores de pó, ventiladores e equipamentos de informática como computadores e celulares, e também pilhas e baterias. A obsolescência programada, também conhecida como obsolescência planejada, é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo relativamente curto, de forma proposital, ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e assim estimulando o consumo e compras cada vez maiores. Então, pessoal, vocês viram aí nesse vídeo que os equipamentos eletrônicos, quando eles deixam de funcionar, eles precisam ter o descarte adequado, né? Ou seja, uma plaquinha como essa, um pedacinho de fio como esse, precisa ir para um local adequado, né? Um computador, quando deixa de funcionar, ele precisa ir para o seu devido lugar por uma série de coisas que vocês vão debater aí com os tutores. E, Carla, a gente vai agora entrar nessa parte do desafio que tem a ver com o que a gente trouxe na aula de hoje. Diz aí. Exatamente. O desafio, gente, é relacionado a esse descarte. Como a gente vai descartar? Pensando aí vamos problematizar. Você, quando alguma coisa deixa de funcionar, não é? Um celular, um fio, uma plaquinha aí, deixa de funcionar, você não sabe onde jogar. O primeiro desafio é a googlada. Vamos pesquisar onde é que a gente pode descartar esses equipamentos eletrônicos e elétricos, não é, com responsabilidade. E o desafio de colocar a mão na massa, ó, tô com duas caixas aqui, tô com a caixa menor, tô com a caixa maior aqui, Tiago, mostra aqui. E aí, para que isso aqui, professora? Para dar umas ideias. Eu quero que vocês produzam, criem. E esse desafio é em grupo.
com o seu tutor, encontrem a melhor forma. Ou fazer em grupos, ou cada um fica com a parte, ou faz um coletor aí por sala. Exatamente, você vai fazer um coletor de lixo eletrônico. E aí vocês vão produzir. Pode pegar uma caixa, pode decorar, pode colocar aqui os tipos, né, de lixos que a gente pode descartar. Você e a sua turma vai usar a criatividade. Feito isso, eu quero que vocês produzam um cartaz falando da importância do descarte correto do lixo eletrônico e elétrico também, tá certo? Eu quero que as pessoas que passem, e vocês vão colocar em um ponto específico da escola, ou seja, vocês ainda vão ajudar as pessoas a descartarem aí esse equipamento, entendido? Qualquer dúvida, conversa aí com o teu tutor ou com o teu professor, e a gente quer o quê, Tiago? Uma foto. Não é mesmo? Exatamente, né? Uma foto com esse trabalho e com o grupo todo que a gente quer divulgar. Manda pra gente através da plataforma. Que plataforma? A plataforma Unirec. É esse o canal que a gente vai tentar manter com vocês, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta ao teu tutor, aperreia bastante aí o pessoal na tua escola. Como é que tu faz para mandar pra gente aqui a foto dessa atividade? Pois é, e não é qualquer lixo eletrônico que a gente pode deixar na nossa escola. Então, mais uma coisa aí para vocês pesquisarem. Exatamente. Não é? Cuidado, né? Existem lixos eletrônicos e elétricos que não devem estar na escola, mas deve estar lá na tua pesquisa, e existem meios, órgãos que recolhem esses lixos de forma adequada. Perfeito. Então é isso. A gente fica por aqui, não é, Tiago? E aguarda essa foto, esse desafio. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até mais.